pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio Emanuel, professor de português aqui do SEIP. Nós estamos juntos para mais uma aula. Bem, na videoaula de hoje nós vamos estudar verbos. Mais especificamente, nós vamos estudar o modo indicativo dos verbos. Você já sabe, ou deveria saber, que existem três modos verbais: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O modo indicativo, acompanha comigo, revela uma atitude objetiva do falante. O que eu quero dizer com uma atitude objetiva do falante? Expressa uma certeza, essa é a palavra básica, certeza, em relação ao processo verbal, apresentando o fato expresso pelo verbo como certo, como preciso, no passado, no presente, no futuro, aí tanto faz. Em geral, é empregado em orações absolutas, em orações coordenadas ou ainda na oração principal em períodos compostos por subordinação. Vejam os exemplos. Ele estuda português com afinco. Coloquei até uma palavra bonita aí, ó, afinco. Bem, ele estuda, não há dúvidas de que ele estuda, isso é uma coisa certa. Quem falou isso tem uma atitude objetiva, de certeza, de precisão. Quero que você estude português todos os dias. Eu quero, não há dúvidas. Atitude objetiva do falante, de certeza, de precisão. Por isso, esses dois exemplos são exemplos do modo indicativo. Bem, primeira coisa que você precisa saber: é necessário ter calma, porque existem 6 tempos verbais no modo indicativo. Nós vamos ver nesta videoaula um por um. Olha a tela do print. Tira um print aí, por favor. Olha só. Presente do indicativo, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Tirou o print? Olha o print. 6 tempos verbais. Ah, professor, mas eu preciso saber os 6? Sim ou sim? Isso, boa escolha. Sim. Vamos a cada um deles. Eu já coloco aí, apareceu na sua tela, o verbo cantar. Esse é um paradigma, esse é um modelo. O verbo cantar está no presente do indicativo. Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais e eles cantam. O que a gente pode perceber? Você pode estar achando, ih, professor, trouxe uma tela meio estranha para mim, né? Não, eu trouxe uma tela para facilitar a sua vida. Olha só. Radical, vogal temática, desinência modo temporal e desinência número pessoal. O que é isso aqui? Essa é a estrutura básica do verbo. Qualquer verbo é um quebra-cabeças de peças encaixadas. Uma peça se chama radical, a outra vogal temática, a outra desinência modo temporal e a outra desinência número pessoal. Que conclusões nós podemos chegar a partir dessa tela? Que o presente do indicativo não tem desinência modo temporal. Que a terceira pessoa do singular não tem desinência número pessoal. Que o verbo cantar tem como radical cante. A vogal temática é sempre o A, à exceção da primeira pessoa do singular, que não apresenta. A desinência número pessoal, O, S, vazio, mos, is, m. Essas são as desinências número pessoais, são as marcas que identificam o número singular, o plural, e a pessoa, primeira, segunda ou terceira. Tudo isso, quem revela são as partes dos verbos, que nós chamamos de morfemas verbais. Agora que você já viu isso, eu quero que você saiba o seguinte: o presente do indicativo é um tempo que acontece no agora, que acontece no hoje. Mas seria muito fácil se fosse só isso, não é verdade? Então, você precisa saber. O presente do indicativo pode acontecer em outros casos. É o que nós chamamos de empregos dos tempos verbais. Olhe na tela. Primeiro, o mais básico, né, uma ação simultânea ao momento da fala. Esse aqui é o básico, esse aqui é o feijão com arroz. Ó, José caminha pela estrada. Outros usos. Presente frequentativo. Olha aí, ó. Todo dia ele chega atrasado. Isso aqui é em relação ao fato habitual. Todo dia ele chega atrasado. O nome disso? Presente frequentativo.
Qual é o fato habitual? Todo dia. Qual é o verbo no presente? Chega. Segundo emprego é o presente durativo. O presente durativo é aquele que tem um termo generalizador acompanhado do verbo ser. Olha o exemplo. Todo homem, termo generalizador, é. Presente histórico, que pode ser chamado também de presente narrativo. Ele aproxima o leitor do fato. Pessoal, esse presente que nós chamamos de presente histórico, ou também de presente narrativo, ele é muito usado em livros de história, em notícias. Então, para além de você saber conjugar um verbo, você precisa saber quando, onde e como empregar esses verbos, usar esses verbos. Então, nesta videoaula, você vai aprender mais do que conjugar verbo. Você vai aprender o uso dos verbos e isso vai te ajudar, eu tenho certeza absoluta, nas questões de interpretação de texto. Isso vai te ajudar muito, hein? Em 1492, Cristóvão Colombo descobriu a América. Isso é um fato que já aconteceu no passado. Eu deveria dizer assim. No entanto, quando eu digo em 1492, Cristóvão Colombo descobre a América, o que eu posso perceber? Que esse fato se aproxima, parece que não está há 500 anos atrás, parece que está mais perto de nós. Percebeu? É isso que a gente chama de presente histórico ou de presente narrativo, quando essa informação ela é trazida para mais perto de mim. Já que você entendeu essa, você vai entender a próxima. Olha aí para a tela. O número 4 está aparecendo. Presente com valor de futuro. Quando se trata de um futuro próximo. Você sabe isso, mas não sabe que sabe. Você pode... Chegou aquela pessoa chata, aquela pessoa que você acha desagradável, e você diz assim, ó. Ah, não, olha só, amanhã eu converso com você. Amanhã quando? Não, esse amanhã vai ser nunca. Não é verdade? Você vai fugir. Gente, esse converso é para enganar a pessoa. Esse futuro próximo, na verdade, provavelmente, não vai acontecer. Você não quer que ele aconteça. Por isso que você chuta, você empurra com a barriga, você deixa lá para frente. Dieta. Não, segunda-feira eu começo a dieta. Dia Internacional da Dieta. Ué, mas como assim eu começo? Isso é para se enganar. Você não vai começar a dieta, percebeu? Não. Você quer enganar lá a sua mãe, seu pai, sua tia, seu responsável. Você diz, amanhã eu estudo. Estuda agora. Aproveita. O agora não volta mais. Então, aproveita, hein? Dica de filosofia. Olha só. Então, gente, esse amanhã eu estudo é a tentativa de enganar. Mas como você é aluno do SEIP, você não fala isso, não é verdade? Muito bem. Olha só. Quinto, verdade científica. Isso aqui é meio complicado hoje em dia, mas tudo bem, vamos lá. A Terra gira em torno do Sol, né? Então, essa verdade científica é uma verdade um pouquinho questionada hoje em dia, mas mesmo assim não deixa de ser uma verdade científica, então a gente usa aí o presente do indicativo, tudo bem? Pretérito perfeito do indicativo, uma ação que é perfeita, que começou e terminou lá no passado. Observa aí na tela, por favor, vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no presente. Olha só, eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Perceba que o radical ele se manteve, a vogal temática ela variou, a desinência modo temporal não apareceu. Isso quer dizer que o pretérito perfeito não tem desinência modo temporal. E a desinência número pessoal foi preenchida em todos. Vamos ver o emprego. Indica um fato ocorrido e concluído antes do momento em que se fala. Por exemplo, o seu esforço foi o sucesso. O do seu esforço foi o sucesso. Resultado, né? Por exemplo, comi uma pizza deliciosa. Nosso time conquistou mais um título. Perceba que é um fato ocorrido e concluído antes
desse momento. Ele conquistou, ele não conquista mais. Eu comi, eu não vou comer mais. O esforço foi, já não é mais. Percebeu? Número 2. Indica um fato já ocorrido cujos efeitos perduram, olha que bonito, perduram, até o presente. Exemplo. A televisão me deixou confuso com tanta notícia conflitante. Foi na igreja que eu aprendi a diferença entre sim e não. Naquele instante eu soube que você era a mulher da minha vida. Vejam que esse fato ocorrido, ele tem efeitos. E esses efeitos eles perduram, porque não há nenhuma marca de que esses efeitos passaram. Né? Não há nenhuma marca que a mulher deixou de ser a mulher da vida dele, ou que não foi mais à igreja, foi a outro lugar, ou ainda que a televisão deixou de fazê-lo confuso. Terceiro, indica um fato atemporal ou habitual, normalmente em máximas ou ditados. Quem comeu a carne que errou os ossos. Aquele que nasceu para a forca não morre afogado. Quem pariu Mateus que o balance. Coitado do Mateus. Ô, Mateus, não é nada pessoal não, viu? Muito bem, vamos adiante. Pretérito imperfeito. Bem, o básico é o seguinte. No pretérito imperfeito, se o pretérito perfeito é aquela ação que começa e termina no passado, no básico, o imperfeito é aquela ação que começa no passado, mas não há uma marca de que tenha terminado. Não necessariamente não terminou, mas não existe marca de que houve um término. Mesmo esquema, mesmo padrão, olho na tela. Partia. Eu partia, tu partias, ele partia. Nós partíamos, vós partias, eles partiam. Radical se manteve, vogal temática foi padronizada, desinência modo temporal é o a, e a desinência número pessoal ficou vazia na primeira pessoa e na terceira pessoa. Não é só isso, hein? Continua aí de olho, hein? Vá. Desinência modo temporal do pretérito imperfeito, assim como o a. Vai variar dependendo da conjugação. Se for um verbo terminado em ar, como pular, vai ser pular vá. Se for um verbo como partir, o a será a desinência, variando em é, na segunda pessoa do plural. Eu pulava, tu pulavas, ele pulava, nós pulávamos, vós puláveis, eles pulavam. Olha só, o radical que se manteve, a vogal temática permaneceu a, vazio ficou a desinência da primeira pessoa e da terceira pessoa do singular. Usos do pretérito imperfeito indicam um fato passado que então era presente, mas não concluído ou ainda incompleto, ou que apresenta certa duração. Exemplo, o bom político lutava pela erradicação da fome. Estávamos conversando animadamente, quando subi o morro e admirando, olha só, perceba aí, vou até mudar a cor, vou colocar aqui de amarelo para você, hein? Vá. Vá. Você já sabe, o que é isso? Desinência modo temporal do pretérito imperfeito. 2. Indica um fato passado em curso que indica simultaneidade, concomitância, outro fato. Exemplo. A velhinha foi atropelada quando eu atravessava. Olha só, olha a concomitância, olha que palavra bonita, hein? Concomitância é outro fato. Aconteceu ali ao mesmo tempo, né? A velhinha foi atropelada, eu estava lá atravessando e a velhinha estava lá sendo atropelada. Coitada da velhinha, né? Esperamos que esteja bem. Olha aí o segundo exemplo. À medida que as sombras cobriam um dia, eu largava o trabalho. Olha o largava aí. Percebeu a simultaneidade? Percebeu a concomitância? Terceiro, indica um fato habitual, iterativo, repetitivo, uma ação contínua. Em suma, é isso, uma ação contínua. Impressionante, eu chegava, ela saía. Eu fazia musculação. Em toda despedida era uma choradeira. Tem mais, hein? Olha lá. Normalmente usado em olha que importante, hein? Em narrações para marcar descrições ou ideias temporais passadas. Olha, em 2008, quando encontrei minha esposa, ela estava linda, vestia um lindo vestido florido. Percebam então que na narração há uma marca de descrição por meio do pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito número 5 pode indicar polidez, gentileza, cortesia ao ser usado no lugar do presente. Você podia me ajudar?
Mãe, eu precisava muito falar contigo. Perceba que dá uma certa disfarçada, né, esse uso de pretérito imperfeito. Vamos adiante. Pretérito mais que perfeito é aquele que nós não utilizamos quase nunca na oralidade, na coloquialidade. Utilizamos mais a forma composta. Por exemplo, esse é o verbo assim, eu cantara, que ninguém vai entender, vai até achar que você falou errado, eu cantara. No entanto, se você disser assim, eu tinha cantado, pronto, a pessoa já entendeu, percebeu? Porque na língua portuguesa do Brasil, nós estamos acostumados a utilizar mais o pretérito mais que perfeito composto do que o pretérito mais que perfeito simples. No entanto, é por esse motivo que o pretérito mais que perfeito continua caindo lá na sua prova de concurso. Porque você não está acostumado, você acha, mas ninguém fala assim, então não vou nem estudar. Não pode ser assim. Muito cuidado, por favor. Olho na tela. E agora não pisca, que senão vai pegar mal, hein? Olha só. Eu cantara. Não estou lendo errado, hein? Cuidado, hein? Se você colocar aqui um acento, cantará, vai dar ruim, hein? Por quê? Olha só. Vai dar errado porque esse verbo tem a sílaba tônica aqui, ó, cantar. A sílaba tônica é essa aqui. Então, o acento tônico, na hora de você falar, é aqui. Eu cantara, tu cantaras, ele cantara, nós cantáramos, vós cantareis e eles cantaram. Percebam, então, que é importante você ler direito para que você possa identificar direito, senão você pode confundir e marcar um tempo que não é. Por exemplo, se você entender isso como cantará estará no futuro. E se estiver no futuro, você vai errar, porque não está. Olha só, desinência modo temporal. Quando é que a gente usa esse bendito? Quando indica um fato passado anterior a outro fato também passado. É como se fosse uma espécie de passado do passado. Olha só. Depois que ela me pedira um favor, tive de fazê-lo. É a mesma coisa que depois que ela tinha me pedido um favor. Todos já almoçaram quando chegamos. Mal entráramos, todos fizeram aquela cara de espanto. Indica ainda um passado vago. Olha só, o aluno obtivera nota 10 na prova, mas pensáramos que isso era improvável. Esse é um passado marcado e fácil de identificar. No entanto, quando aconteceu isso? Não sei. Por isso, um passado vago. Ponto 3. Indica desejo, vontade em frases optativas. Frases optativas são aquelas que expressam um desejo, ok? Quem me dera passar na prova, quisera eu conquistar aquela vaga. Olha aí o desejo, se acontecer, carinha feliz. Isso. Vamos adiante. No Brasil, eu já falei, vou repetir, tal como aquele ditado eu já falei, vou repetir. Quando chegou, Marcela já partira. É exatamente a mesma coisa de que quando chegou, Marcela já tinha partido. É a mesma coisa. Mas se é a mesma coisa, qual é o que eu tenho que usar? Qual é o certo? Os dois estão certos. Você tem que saber que tinha partido, o uso no Brasil vai dar preferência a isso. Tinha partido. Mas os dois jeitos estão corretos e são e fazem parte da língua portuguesa. Tudo bem? Vamos adiante. Agora nós vamos falar do futuro. O futuro ele pode aparecer de dois modos diferentes. O futuro do presente e o futuro do pretérito. Pode parecer meio estranho, né? Futuro do pretérito? Como assim? Calma. Na hora você vai entender. Agora vamos ficar com esse futuro do presente. O futuro do presente, eu vou dizer para vocês uma dica que muita gente consegue guardar. É aquele futuro do rei. Como assim futuro do rei? Observa comigo a conjugação do verbo. Eu venderei. Tu venderás, ele venderá, nós venderemos, vós vendereis, eles venderão. Olha aqui o futuro do rei. Por que eu disse que é o futuro do rei? Formou a palavra rei. Formou a palavra rei. Percebeu? Muito bem. Vamos perceber agora o uso desse futuro do pretérito. Atenção. Número 1.
Ele indica um fato posterior ao momento da fala. É uma espécie de futuro normal. Olha só, passarei na prova. Quando eu passarei na prova? Num amanhã, num futuro. Segundo exemplo, tu te classificarás quando? Num amanhã também. Perceba, é um fato posterior ao momento da fala, mas certo de ocorrer, até porque é um modo indicativo. Olha o ponto 2. Indica um fato futuro incerto, hipotético, mas basicamente em perguntas. Exemplo. Suportará Maria toda a traição de João? Percebeu que aqui está uma pergunta? Ó, suportará. Futuro do pretérito. Bem, esse nome é um nome meio esquisito, né? Como assim? Futuro do pretérito? Pretérito significa passado. Então, como assim? Você vai entender. Calma, fica tranquilo. É de fato um futuro em relação a um passado, por mais estranho que possa parecer. Primeiro vamos olhar para a estrutura desse futuro. Olha na tela. Vou colocar aqui uma carinha feliz, porque vai te lembrar que o futuro do pretérito é o futuro da alegria. Como assim? Olha só, alegria vai parecer com esse ria aqui. É a forma que você tem de tentar decorar. Eu venderia, tu venderias, ele venderia. Nós venderíamos, vós venderias, eles venderiam. Percebeu? Futuro do pretérito é o futuro da alegria, enquanto o futuro visto anteriormente, que era o futuro do presente, é o futuro do rei. Vamos ver aqui os usos do futuro do pretérito para entender melhor. O primeiro, indica um fato posterior, normalmente hipotético, a um fato no passado. Contaram-me, fato passado, que ela acertaria, fato futuro. Mas esse futuro é um futuro em relação a um passado. Como é que eu vou chamar isso? O futuro do pretérito. Você me prometeu, quando? Ontem, que passaria amanhã. Futuro do pretérito. Ponto 2. Indica uma consequência hipotética atrelada a uma condição que não chegou a se realizar. Exemplo. Eu levaria uma bronca se não assistisse. Levaria. Futuro. Em relação a um termo no passado. Que termo é esse? Assistisse. Se estudassem mais, se estudassem quando? No passado. Num pretérito. Que eu já vou dar um spoiler. É um pretérito imperfeito do subjuntivo. Então você já sabe que a correlação verbal entre futuro do pretérito é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Se estudassem mais, estariam. Esse estariam é que é o futuro do pretérito. Ponto 3. Indica incerteza sobre fatos passados ou futuros. Exemplo, normalmente perguntas, né? Seria o calor o causador destas queimaduras? O homem aguentaria mais esta decepção causada pelo filho? Ponto 4. Pode substituir o presente do indicativo, indicando polidez. Né? Então, por exemplo, eu pediria que todos saíssem, né? Em vez de peço, ou em vez de saiam. Percebeu que indica uma certa polidez? Você fala mais bonitinho. Se você não souber o que é polidez, é isso. Fala mais bonitinho, fala com uma certa delicadeza, para que as pessoas não fiquem muito ofendidas. Tudo bem? Agora eu trago para vocês uma última tela em que aparecem vários exemplos de verbos regulares em todos os tempos do modo indicativo. Você pode fazer o quê? Tirar um print. E perceber o paradigma de cada verbo. Nós temos aqui o verbo amar, o verbo correr e o verbo partir. Com isso nós encerramos já esta nossa videoaula. Foi um prazer inenarrável revê-los. Um abraço virtual. Até a próxima e tchau!